3. A acusação de Satanás na consciência. Satanás não somente ataca a mente e o corpo, mas também a consciência. Este ataque é o que nós chamamos de acusação. Ela causa grande aflição para o cristão que se sente em falta e, portanto, não pode levantar-se diante de Deus. A acusação pode enfraquecer todo o nosso ser. Muitos não se atrevem a resistir por medo de que possa ser a repreensão do Espírito Santo. Eles não conseguem distinguir a acusação satânica da repreensão do Espírito Santo. Portanto, eles aceitam a acusação satânica como sendo a repreensão do Espírito Santo. Consequentemente, suas vidas são consumidas debaixo de acusação. Lembre-se que a acusação satânica pode incapacitar uma pessoa mais espiritual e útil e reduzi-la a nada. Uma consciência enfraquecida enfraquece a pessoa inteira. Qual é a diferença entre uma consciência sob acusação e a repreensão do Espírito Santo? É extremamente importante que conheçamos a diferença. A acusação de Satanás nunca é clara e nítida, enquanto que a revelação de Deus distintamente coloca seu pecado diante de você. Longe de ser objetiva, a acusação de Satanás é aquela que está continuamente murmurando. É dito em Provérbios que as contenções da esposa são um gotejar contínuo, Provérbios 19:13. A acusação satânica também opera de maneira semelhante. Ela vem em 2 ou 3 gotas por vez ao invés de ser derramado todo o balde d'água de uma só vez. A acusação de Satanás murmura longamente como uma mulher tagarela e descontente. Sua natureza é tal que ela não falará claramente, mas murmurar incessantemente até ao ponto de deixar você com sentimento de culpa. Assim é a acusação satânica. Ela nunca vem claramente, mas antes sussurra até você se sentir grandemente afligido. Entretanto, quando o Espírito Santo vem, ele ilumina com uma grande luz de tal modo que você objetivamente vê sua falta. Além disso, a acusação satânica carece de propósito positivo. Ela não edifica mais, ao contrário, causa-lhe sofrimento. Ela sussurra até afetá-lo, oprimindo de tal forma que você não é mais capaz de se levantar diante de Deus. O propósito da repreensão do Espírito Santo, contudo, é que você seja fortalecido, e não enfraquecido. Quanto mais você é reprovado, mais fácil é para você se levantar diante de Deus. A acusação satânica produz efeito contrário. Quanto mais você é acusado, mais você é enfraquecido. Portanto, a repreensão do Espírito Santo é positiva em sua natureza. Ele reprova de tal forma que você tem que ir ao Senhor e aprender sua lição. A acusação satânica é bastante diferente. Ela mantém a acusação sobre você até você ter sido esmagado e se tornado inútil. Lembre-se, portanto, sempre que existir uma murmuração acusando de falta e oprimindo de tal maneira que você não pode nem mesmo orar, confessar ou ser levado para perto de Deus, então você está definitivamente debaixo de acusação satânica e deve resistir. Além disso, os resultados da acusação satânica são muito diferentes dos resultados da repreensão do Espírito Santo. Se for a repreensão do Espírito Santo, você terá alegria, e no mínimo, paz interior após você ter confessado seu pecado. No momento em que você é reprovado, você sofre agonia, mas tão logo você confessa seu pecado diante de Deus, você desfruta de paz em seu coração. Algumas vezes você será enchido de gozo, pois o fardo pesado foi retirado. Com a acusação satânica não é assim. Mesmo quando você ora e confessa, você está ainda incomodado pelo seu murmúrio. Ele insinuará que você é pecaminoso e inútil, que sua confissão diante de Deus de nada aproveita, que você será tão fraco depois de pedir perdão como era antes. Estes são sinais seguros de que a acusação é de Satanás, e não a repreensão do Espírito Santo. Nós devemos compreender que a esfera primária da operação satânica está não somente na mente e no corpo, mas também na consciência. Ele tenta enfraquecer nossa consciência. Seja cuidadoso então, para não cair em sua armadilha. Tenha bem em mente que através do sangue do Senhor nossa consciência pode ser purificada. Nenhum pecado no mundo é tão grande que o sangue não possa limpá-lo. Satanás, contudo, tentará enfraquecer nossa consciência a um tal ponto que questionaremos se o sangue do nosso Senhor é capaz de purificar-nos. Nos sentimos como se nunca pudéssemos ser perdoados. Isto é de fato uma acusação satânica, uma mentira do diabo. Acusações satânicas nunca precisam ser confessadas.
Eu descobri isto após considerar longamente a questão. Mas podemos desejar nos assegurar e assim confessamos e pedimos que o sangue do Senhor nos purifique. Deixe-me dizer-lhe que, se você pedir pela purificação do sangue precioso, então você terá também que fazer a mesma coisa a segunda vez que Satanás vier incomodá-lo. E assim isto se repetirá indefinidamente. Eu tenho encontrado irmãos e irmãs que são afligidos desta maneira. Você somente pode aconselhá-los a não confessar. Ao invés disso, eles deveriam dizer ao Senhor: Senhor, perdoe-me por não confessar. Se de fato pequei, ainda assim não confessarei, pois a confissão tem pouco significado nestes dias. Pode ser a acusação de Satanás, então eu nem mesmo confessarei. Não seja tão inconstante a ponto de pensar que é impossível para você resistir a estas acusações ainda que você deseje não tê-las. Se você não fizer nada, a não ser pensar da manhã até a noite, você será confundido. Mas se você resistir, você vencerá. Você deve declarar: eu resisto. Eu não aceito isto. Eu me oponho a toda acusação na minha consciência. Eu tomo posição contra estas acusações que vêm de Satanás. Eu permaneço diante de Deus debaixo do sangue, porque o sangue é sempre eficaz para mim. Eu rejeito estas acusações. As acusações de Satanás são muitas mais do que nós imaginamos. Se Satanás não pode fazê-lo realmente pecar e assim torná-lo inútil, então o fará sentir-se pecaminoso em sua consciência e assim o paralisará. Aquele que peça se torna inútil diante de Deus, e da mesma forma aquele que se sente pecaminoso em sua consciência. Qualquer um que é usado por Deus precisa estar livre da consciência de pecado. Se tal consciência existir, esta pessoa não pode ser usada por Deus. Como pode a consciência de alguém estar pesada com o sentimento de pecado e ainda assim ela ser usada por Deus? Portanto, Satanás sempre intenta acusar-nos em nossa consciência. Por isso o livro de Hebreus diz: não mais teriam consciência de pecados. 10:2. Esta é a necessidade absoluta, o mais básico fundamento. Nossa consciência não deve possuir o sentimento de pecados. Contudo, isto é exatamente o que Satanás procura introduzir nela. Tão logo exista um sentimento de culpa na consciência, todo será enfraquecido para todas as coisas espirituais. Lembre-se, o sentimento de pecado na consciência não significa santidade. Quanto mais você tem consciência de pecado, menos santo você é, e também menos útil. Enquanto sua consciência estiver perturbada com um pecado não perdoado, sua eficácia está perdida. Portanto, aprenda a resistir a todas as obras de Satanás na sua consciência. Satanás coloca os maus cristãos fora da batalha seduzindo-os a pecar, mas ele procura colocar cristãos sinceros fora do combate usando acusação. Ele incapacita o cristão carnal pelo pecado e o cristão espiritual pela acusação. Consequentemente, é muito necessário que os filhos de Deus tenham seus olhos abertos para discernir o ataque de Satanás. De outra forma, eles não poderão caminhar corretamente.